Muito bem, pessoal, vamos lá, mais um vídeo aqui do canal Fatos, Informações e Opiniões do YouTube. Então os amigos podem nos ajudar aí participando, né? Dando seu joinha, clicando no joinha e dando seu like, comentando, se inscrevendo no canal e compartilhando as nossas informações, né? Você viu aí que no início do vídeo o título é Atropelaram o Corinthians no Equador, né? Mas a gente sempre começa com as informações políticas, até porque a chapa está esquentando aqui no país, né? Tem muita coisa acontecendo aí no Brasil e nós vamos primeiro começar com as informações aqui, depois da parte final a gente fala do esporte, fala do futebol, né? E você pode, além de participar do nosso vídeo clicando, dando seu joinha aí, né? Nós temos ainda a oportunidade, nós damos a oportunidade a você de divulgar o seu evento aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões, o seu torneio de futebol, o seu torneio de sinuca, a sua festa, né? E pessoal que na cidade aí queira fazer denúncias também, né? Com embasamento, né? Com provas, mostrando fotos, né? Fatos, vídeos, né? Para que a gente possa estar mostrando aqui. O canal Fatos, Informações e Opiniões é hoje a voz da população de Ponta Porã, aquela que não é atendida, né, pelo poder público e que é muita gente. Então esse é o canal da população de Ponta Porã. Participe, né? É só entrar em contato com a gente aqui que nós estamos. Todo mundo sabe, né? Ed Moreno, se você não tem um contato direto, onde eu vou achar o Ed Moreno? É só chegar ali. Se você não me encontrar na rua aí, é só você ir pro seu celular, ali no aplicativo ali do Instagram, na plataforma do Instagram, do Facebook, digitar Ed Moreno, mandar mensagem que eu estarei entrando em contato e respondendo rapidinho, beleza? Vamos lá falar da situação do Brasil, né? Não tá nada boa, né? Cada dia um golpe contra o povo brasileiro, né? E só os esquerdistas hoje e alguns ignorantes que defendem esse governo bandido, né? Esse governo satanista, esse governo cheio de coisa diabólica aí, né? Dessa vez, o Banco Central determinou a exclusão de chaves Pix de pessoas físicas e jurídicas que não estejam em situação regular na Receita Federal. As alterações foram publicadas na resolução BCB 457, né? Ou seja, não que seja errado cobrar as pessoas que estão em dívida, mas aí bloquear o Pix, a chave Pix, é você fazer as pessoas passarem fome, né? E hoje quem é que são os maiores endividados no Brasil? São os ricos ou são os pobres? São os pobres. São os pobres, né? E quem defende esse governo ainda, eu não consigo entender, né? Está numa lavagem cerebral muito forte que não consegue sair dessa situação, né? Conforme as novas regras, né? A verificação de conformidade deverá ser efetuada sempre que houver uma operação envolvendo uma chave Pix. Os participantes do sistema deverão excluir chaves de pessoas de empresas cuja situação não esteja regular na Receita Federal. Você ouviu, né? Empresas e pessoas, né? Aqueles pequenos, os microempreendedores que são considerados empresários aí, por esse governo que considera quem ganha mais de um salário mínimo de classe média, né? Porque sempre mudaram, né? Eles tiraram muita gente da pobreza no número, né? E nas canetadas, né? Eles tiraram muita gente da linha de pobreza que ganham um pouquinho mais de um salário e colocaram na classe média. Assim você tirou, né, um monte de gente da linha de pobreza e colocou na classe média. Esse é o governo, esse governo aí. Isso aí não foi agora, né? Foi de antes. E para garantir o cumprimento das novas regras, o Banco Central vai monitorar a conduta dos participantes do sistema e vai aplicar penalidades para aquelas instituições que não cumprirem as regras estabelecidas. Aí você vai ver, né? Aí você vê, né, como que esse governo não está nem aí para pobre, né? Eles estão atacando mesmo quem deve. E a população pobre é a que mais deve. E eles sabem disso, né? Não é um fato de que, vamos atacar os ricos empresários que devem, vamos cobrá-los. Na verdade não é isso, né? É que esse governo quer o país pobre, quer o país miserável, e quer um país, além de miserável, de miseráveis, de pobres que não têm poder de compra, que fiquem dependentes desse governo e do sistema desse governo, o sistema atual deles, né? Você não pode ter
conhecimento, você não pode ser formado. Quanto mais ignorância, e se você tiver uma formação, né? Hoje, infelizmente, nas escolas e faculdades estão aprovando qualquer maluco por aí, sem notas, né? É uma agenda da esquerda, infelizmente, né? E é isso que eles querem, é isso que eles vão tentar promover. Eles sabem que eles estão perdendo terreno, principalmente depois dessa eleição do Trump, né? Depois dessa eleição do Trump. E lá nos Estados Unidos, eles sabem que eles começam a perder terreno, né? E por isso vão tentar se manter vivos. Aqui no Brasil é um desses exemplos, né? E nós vamos falar, a partir dessa situação do Banco Central, vamos falar da situação dos envolvidos na denúncia da Procuradoria-Geral da República, da PGR, né? E o ministro Alexandre de Moraes respondeu, né, ao pedido de Braga Neto por mais tempo para responder à denúncia da PGR, né? E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, do Extremo Tribunal Federal, um tribunal que, rapaz, hoje no Brasil, vou te falar uma coisa, só serve para atrapalhar, né? É um tribunal ditador. E rejeitou, nessa quinta-feira, um pedido do ex-ministro Braga Neto por mais 15 dias para responder à denúncia da Procuradoria-Geral da República, que o acusou de tentativa de golpe de Estado. O prazo do militar vai se esgotar amanhã, por isso a defesa do general havia solicitado ao juiz do STF para se manifestar só depois do tenente-coronel Mauro Cid, que tem até hoje para protocolar a sua defesa prévia. O agravo regimental não terá efeito suspensivo, de modo que o prazo para a defesa de Walter Braga Neto apresentar resposta nos termos do artigo 4º da Lei número 8.038 de 1990 se encerrará amanhã, no dia 7 de março de 2025, às 23h59, determinou Moraes. Moraes rebateu ainda o argumento do advogado, segundo o qual Braga Neto não teve acesso à ampla defesa. Ele não teve mesmo, né? Ninguém teve acesso à defesa nesses inquéritos aí. Foram juntadas aos autos as transcrições e as mídias referentes aos termos de depoimento do colaborador Mauro César Barbosa Cid, tendo sido deferido acesso integral às defesas dos acusados, inclusive com a disponibilização dos arquivos de mídia gravados, segundo observou o ministro do Extremo Tribunal Federal, o todo-poderoso Xandão. A denúncia da PGR contra Braga Neto, o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 32 pessoas devem ser analisadas pela primeira turma do STF, composta dos ministros Cristiano Zanin, indicado por Lula, Moraes, Alexandre de Moraes, não dá para falar nada desse, né? Flávio Dino, indicado por Lula, Carmen Lúcia, indicado por Lula, Luiz Fux, indicado por Dilma. Se os membros do colegiado votarem pelo recebimento do pedido da PGR, os acusados se tornarão réus. Dessa forma, a etapa seguinte é a instalação de uma ação penal, na qual Braga Neto e os demais serão ouvidos novamente. Tem alguma dúvida de que vai acontecer isso, né? De que eles serão considerados réus, né? Eles ainda não são réus, mas se tornarão réus porque é esse o desejo do todo-poderoso ministro Alexandre de Moraes. Mas a casa dele está caindo, né? Ele acha que não, ou tenta dizer que não. O STF tenta se fechar, tenta blindar, mas contra as decisões que vão vir por acontecer aí, não tem muito o que se dizer, não, né? Infelizmente, né, o STF, nossa, ele virou tão ditador e se sentiu tão poderoso que a gente fala que um verdadeiro golpe em curso avançou, esse golpe que está acontecendo avançou para a parte mais cruel, né? A PGR, a Procuradoria-Geral da República, apresentou uma denúncia contra Jair Bolsonaro baseada em narrativas, falácias e absurdas suposições. Absurdas mesmo, né? Se a gente olhar pro inquérito, suposições, né? Eu vou mandar prender o fulano de tal porque amanhã ele vai cometer um crime. É o que está acontecendo nessa denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro. Eles pensam, ele estava planejando um golpe de Estado. Desde quando que um crime pensado e não executado é crime? Ou seja, não é um crime, né? Desde quando que algum ato, né, que ele não seja levado a seu efeito, não seja
de fato realizado, não pode ser considerado crime, né? Não tem como ser considerado crime. São suposições. O Jair Bolsonaro estava tentando um golpe de Estado. O Braga Neto estava junto com ele porque era o vice, né? Era o candidato a vice na chapa dele. O fulano de tal também, né? As pessoas que estavam acampadas também apoiavam um golpe de Estado. Então, ou seja, são suposições. E através de suposições, eles estão julgando, né? Eles não estão julgando, eles estão condenando. Na verdade, julgamento aí é uma fachada. Eles estão condenando. Não existe julgamento nesses inquéritos aí, né? Do que a Procuradoria-Geral passou, né? E da denúncia formal e do que o inquérito todo do STF inventou. Bolsonaro deve ser julgado aí pela primeira turma do STF, formado por Flávio Dino, como eu já disse, indicado pelo Lula. Carmen Lúcia, que foi indicada por Lula, que aceitou a censura na eleição de 2022. O Luiz Fux foi indicado por Dilma, Cristiano Zanin indicado por Lula e Alexandre de Moraes, que dispensa qualquer comentário, né? A situação é complicada, mas é isso aí que o Brasil está se encaminhando, já se encaminhou, né? Nós viramos uma Venezuela e ainda não percebemos, né? A situação aqui é complicada e vai ser cada dia mais difícil. Enquanto isso, aquele povo esquerdista, né, está apoiando aí, por exemplo, só para dar um exemplo para você, a captação da Lei Rouanet bateu 3 bilhões em 2024. Aí o povão, aquele inteligente, aquele esperto, né, aqueles que não precisam comer ou que estão passando fome, mas torcem pela cultura brasileira, né, a captação de recursos por meio da Lei Rouanet atingiu um recorde histórico em 2024. Foram mais de 3 bilhões de reais destinados a projetos culturais, o que representa um aumento de 28,3% em relação ao recorde anterior registrado em 2023, no primeiro ano desse desgoverno do Lula aí, né? E o povo que se lasque. O início de 2025 também computou números acima da média para a lei de incentivo à cultura. Somente no primeiro bimestre o Ministério da Cultura já havia registrado a captação de 134 milhões e 700 mil reais. Foram 68 milhões e 1 mil reais em janeiro e 66 milhões e 68 mil reais em fevereiro. Meu povo, vamos lá apoiar a cultura, né? Tem agentes de cultura aí que defendem esse governo, agora a gente entende por quê, né? É dinheiro que vem, não acaba mais, né? É dinheiro que vai para a Lei Rouanet, que não vai para o povo, que não vai para a população que está sofrendo para pagar contas, para comprar um pacotinho de sal. Um pacote de sal que aí nos mercados o mais barato está em torno aí de R$2, vamos dizer aí, né? Tem gente que não consegue comprar um pacote de sal, quanto mais 1 quilo de arroz. A coisa está difícil, a coisa está complicada, só que os artistas e aqueles imbecilizados, porque a esquerda é assim, ele idiotaliza as pessoas, né? Tem gente considerada espertas, inteligentes, formadas, advogados, médicos, que defendem essa corja do PT. Defendem, eles conseguem defender essa corja do PT que está destruindo o Brasil. A situação está desse jeito e não sei quando é que a gente vai ter uma mudança nisso aí, não, porque a situação ficou complicada aqui no Brasil. Agora, o que se espera, e eu não nego, e muitos jornalistas brasileiros aí não negam, é que sim, que depois da eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, porque a gente sabe que o discurso dele bagunçou, né? O discurso dele deixou muita gente apavorada. O pessoal da esquerda estão aí discutindo os temas como radical demais por parte de um presidente da República, principalmente de uma potência como os Estados Unidos, né? Que falou que não existe mais aquela história que aqui nos Estados Unidos é masculino e feminino, 2 gêneros, masculino e feminino, e nada mais que isso. A agenda woke acabou nos Estados Unidos e vai acabar, né? E os jornalistas, né, da esquerda, eles conseguem ainda defender ou criticar um governo que está lutando pelo seu próprio povo. E eu espero que isso aconteça no Brasil em 2026. E que, antes disso,
se, né, se Deus for muito bom, né, que antes disso esse governo aí se dissolva, né, porque tá difícil pro povo brasileiro, principalmente pro povo mais pobre. Agora sim, vamos lá para a parte esportiva do nosso Fatos, Informações e Opiniões aqui no YouTube, né? A galera do YouTube esperando o Ed Moreno falar de esporte, porque o Coringão tomou de 3-0 do Barcelona de Guayaquil, né? Rapaz, que chocolate o Corinthians tomou. E eu vou te falar uma coisa, eu assisti a partida ontem e vou falar uma coisa aqui pra vocês. Muita gente vai falar, o Ed Moreno tá louco. Não, o jogo pro Corinthians era muito fácil ontem, mas muito fácil. Mas como fácil o Ed Moreno tomou de 3-0? O Corinthians fez o favor de tomar de 3-0 de um time fraco, talvez mais fraco que o CV, daquele time da Venezuela. O Corinthians ontem começou o jogo melhor, estava mandando do jogo, aí de repente resolveu recuar, né? Os jogadores, num erro do Garro que não passou para o Yuri Alberto, dali para frente o time começou a recuar, esperar o time do Equador, o Barcelona de Guayaquil, só que não saía para o jogo, aceitou, né? E acabou tomando um gol lá no final do primeiro tempo. O time do Corinthians voltou para o segundo tempo, voltou melhor, voltou para empatar ou até para virar o jogo, mas não resolvia a situação. O segundo gol que o Corinthians tomou foi aquela coisa inacreditável de se ver, né? O pessoal do Corinthians, o pessoal do Barcelona entregava a bola para o jogador do Corinthians, o jogador do Corinthians devolvia para do Equador, do Barcelona. Errava o passe, entregava para o jogador do Corinthians, o jogador do Corinthians devolvia para eles a gentileza, né? Devolvia a bola para os equatorianos. E assim foi, até que uma hora que falou, os caras estão devolvendo a bola para a gente, vamos para cima deles, 2-0, 3-0, e poderia ter sido mais depois do que do segundo gol do time equatoriano. Um jogo fácil, uma moleza. O Corinthians tornou o jogo muito difícil. Eu falo para você, sem a menor cerimônia, se o Corinthians jogar 30% de tudo que jogou nas últimas 9 rodadas do Campeonato Brasileiro, do qual venceu os 9 jogos, goleia o Barcelona por 6-0, 7-0. Né? O problema é a vontade e a disponibilidade desse time jogar. Não jogou nada, né? Não jogou absolutamente nada. Quando quis jogar, não resolveu. E aí, eu não sei o que acontece com esse time de Corinthians, além da preguiça, da tiriça que a gente fala, né? Na verdade, o linguajar, o nome correto, a nomenclatura correta é tirícia, né? Mas a gente chama de tiriça, né? A preguiça desse time de jogar é incrível, né? É incrível, a gente não vê vontade desses jogadores do Corinthians. Os dois laterais, meu Deus do céu, não jogam nem aqui na Sociedade Esportiva Ponta Poranense. Matheus Bidu e Mateuzinho, não jogam, do jeito que tá jogando, não jogam. Falei ontem com meu amigo Clóvis, se eu voltar a treinar eu jogo melhor que esse Mateuzinho aí, é muito ruim. Esse Torres, o zagueiro do Corinthians, eu não gosto de ficar especificando e nem criticando, né, porque a gente que trabalha com comentário não pode ser tão direto assim, mas definitivamente tem jogadores ali no Corinthians que são caríssimos, né, com salários altos, que não jogam nos times aqui de Mato Grosso do Sul. Destoam, né, de muitos jogadores ali, como Garro, como Romero. O Romero para mim é um jogador diferenciado. Tem gente que fala que o Romero não tem habilidade. O Romero tem habilidade. Para mim o Romero é o melhor jogador desse elenco do Corinthians. E há muito tempo. Pode até dizer, o Ed Moreno tá louco. Pode ver, o Romero é o cara que mais decidiu para o Corinthians. Desde a luta contra o rebaixamento, que já vem de algum tempo, até nos jogos mais decisivos. Entrou ontem numa furada, não deu para resolver, já não dava mais, né? A situação já estava complicada. Mas o Romero, para mim, tem habilidade, é quase craque, né? Vamos dizer craque porque craque é aquele jogador que joga além do diferenciado. Para mim, o Romero é um cara diferenciado. Aí o pessoal fala assim, você não entende nada de futebol. Tá bom, entende são vocês, é porque eu não vejo futebol no Yuri Alberto. O Yuri Alberto é um cara que joga, fez bastante gols no ano passado, joga só em times fortes, já jogou no Santos, já jogou no Internacional e agora está jogando no Corinthians, né? Mas não é um jogador decisivo para a hora que você precisa, né?
Romero é aquele jogador que já fez gol em decisões e já fez gols também em vários jogos complicados para o Corinthians. Eu falo para você, e repito para você, 3-0 é impossível? Não, não é, porque eu falo de novo e repito, se o Corinthians jogar 20, 30% do que jogou os 9 jogos do Campeonato Brasileiro passado, goleia o Barcelona, mas goleia assim sem piedade. O problema é fazer esse time jogar, né? É fazer esse time jogar, porque até agora só mostrou preguiça. E já tem um jogo aí pelas quartas de final, né? Pela semifinal do Campeonato Paulista no domingo contra o Santos. Como é que vai ser? Vai jogar com reserva? Se eu fosse o técnico, se eu fosse o dirigente, eu colocava o sub-20 para jogar contra o Santos, para deixar esse time aí cansado, né? Não sei de onde que eles arranjam tanto cansaço assim, se preparar para o jogo contra o Barcelona. Ou dar um bicho. Melhor coisa do mundo para jogador de futebol hoje, porque o jogador ele é muito profissional na hora de assinar o contratinho. Que assinou o contratinho aqui, o jogador é muito profissional. Mas na hora de jogar bola é complicado. Só que, se você colocou dinheiro no jogador, aí já era. Se você pagar, eu aposto para você, dá um bicho de 100 mil reais aí para os jogadores do Corinthians, para ver se eles não estraçalham a trave da Neoquímica Arena. Eles vão jogar, vão ganhar de goleada e vão se classificar. Então, o jogador de futebol, infelizmente, hoje é assim, né? É desse jeito que funciona. Mas, eu comentei isso para contentar os torcedores anticorintianos, né? Muitos ligaram, falaram assim, vai falar alguma coisa hoje, vai sumir, vai desaparecer. Quem conhece o Corinthians e quem conhece o corintiano sabe que o corintiano não desaparece, né? Os torcedores de outros times, eles falam assim, perdeu? Eu nem vi o jogo, né? Não acompanhei a partida, né? Eu nem sou muito ligado em futebol. O torcedor corintiano não, né? O pessoal zoa, massacra ele, mas ele tá falando, meu time é ruim mesmo, meu time jogou mal, meu time tá na segunda divisão, merece a segunda divisão, mas eu sou corintiano. E assim é o corintiano, por isso causa tanta raiva nos demais, né? E muita gente estava me mandando, meu telefone, o meu WhatsApp não parava de chegar mensagem depois dos 3-0 que o Corinthians tomou ontem, né? Do Barcelona de Guayaquil, o poderoso Barcelona de Guayaquil, que vai tomar de 3 ou 4-0, né? Ou mais na Neoquímica Arena, né? O Corinthians gosta de jogos históricos, né? E esse jogo de quarta-feira que vem é histórico, pelos dois lados. Se o Corinthians virar, é um jogo histórico e que vai durar para muito tempo, e se o Corinthians for eliminado, a história é ruim pro lado do Corinthians, mas vai ser um jogo histórico, e o Corinthians gosta desse tipo de jogo, o torcedor do Corinthians gosta desse tipo de jogo. Se virar, vai ser uma festa, e se perder, vai ser aquela tristeza, aquele quebra-quebra depois do jogo que a gente também já está acostumado, e que os jogadores de um elenco milionário do Corinthians precisam ser cobrados, né? Além de Corinthians 0, Barcelona 3, nós tivemos também na terça-feira o Deportes Iquique perdendo para o Aliança Lima por 2-1. O Cerro Porteño ganhou do Melgar do Peru. O Cerro praticamente está na fase de grupos da Libertadores, assim como o Aliança Lima, né? E hoje tem Boston, River e Bahia. O jogo vai ser lá no Uruguai. Bahia também tem chances aí de entrar na fase de grupos da Libertadores. Só o Corinthians que se complicou nessa Libertadores, nessa pré-Libertadores. Mas vamos ver, né? Eu acho que o Corinthians tem time para virar, tem time para golear, só que está jogando em desvantagem de 3 gols. Então qualquer erro pode custar a classificação. É isso aí, meu povo. São essas as informações por hoje. E nós estaremos voltando amanhã, se Deus quiser, com mais informações aqui no Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno no YouTube.